sobre uma escola de demônios que ensina 9 estudantes de uma vez. Eu estou falando dele, do Rei Salomão. Só o que eu sei é que Salomão foi o terceiro rei de Israel. Em algumas tradições esotéricas e até ocultistas, ele é retratado como um grande mago, conhecedor dos mistérios ocultos mais proibidos do mundo. Vocês conhecem o escritor Bram Stoker, não? Não conhece? Bom, talvez você não conheça o escritor em si, mas a obra dele você conhece. Ele é o escritor do Drácula. Ah, Carol, o Drácula eu conheço. Pois é, então se você conhece o Drácula, por consequência, você deve conhecer também o escritor do Drácula, o Bram Stoker. Esse cara foi o responsável por popularizar o vampirismo ao mundo, porque o Drácula é um vampiro, certo? E nós também conhecemos, graças ao Bram Stoker, centenas de outras obras que vieram graças a essa obra do Drácula, porque as pessoas começaram a se inspirar na história do Drácula para criar outras histórias tão mirabolantes quanto. E aí você deve estar pensando assim, mas por que a Carol tá falando de vampiro, de Drácula, se essas histórias são apenas ficção? Embora pareçam histórias ficcionais, nesse vídeo aqui eu vou te contar que essas histórias de ficção não têm absolutamente nada. Elas são inspiradas em coisas que acontecem na vida real. E embora a gente até tenha aquela imagem do vampiro mítico que a gente vê aí nos programas de televisão, nos filmes e até em figuras no Halloween, essas características do vampiro mítico, elas são completamente estereotipadas e elas não têm absolutamente nada a ver com o vampirismo antigo. A verdade é que Bram Stoker se baseou em textos históricos para a criação de seu personagem ficcional. Ele se inspirou na história de Vlad, o Empalador. E se você não sabe o que significa empalador, eu recomendo que você pesquise no Google Imagens. Mas assim, pesquisa por tua conta e risco, porque eu não vou colocar aqui nesse vídeo porque eu não quero que esse vídeo caia. Mas, para além disso, Bram Stoker se inspirou em textos antigos do judaísmo. Textos antigos sobre os hebreus e principalmente ele se inspirou em Lilith para criar o personagem Drácula. Lilith, você deve saber muito bem, foi a primeira esposa de Adão, aquela que foi criada ao mesmo tempo e do mesmo material que Adão. Ela, juntamente com Samael, um demônio, formaram a primeira prole de vampiros. E o texto mais antigo de Lilith vem lá da Suméria. Alguma vez você já ouviu falar sobre Lilitu? Pois é, Lilitu era uma deusa, uma espécie de ser híbrido de criaturas vindas das estrelas com vampiros. Ela era uma figura demoníaca na antiga mitologia suméria. Parte de um grupo de demônios femininos associados ao vento, à tempestade e à morte. Lilitu, juntamente com algumas figuras semelhantes como Lamatsu, era considerado um espírito maligno que habitava desertos e lugares inóspitos. E a sua principal associação era com a sedução, fertilidade e o perigo para mulheres grávidas e recém-nascidos. E esses são temas bem recorrentes nas mitologias mais antigas. Ela era frequentemente retratada como um ser noturno e selvagem, que era associada ao roubo de bebês. Então, as mulheres que tinham filhos, principalmente os recém-nascidos, e as mulheres grávidas morriam de medo de Lilitu, porque ela chegava de noite, tal como um vampiro, e sugava essas crianças e levava elas embora. Mas além disso, essa deusa, ela também representava uma ameaça aos homens, porque ela era muito bonita e seduzia esses homens, tal como uma sereia, e aí a hora que esses homens caíam nos encantos dela, ela sugava a energia vital desses homens. Drenagem de energia vital. Isso aí tem tudo a ver com vampirismo. E não, eu não estou falando daquela papagaiada lá de Crepúsculo com o Edward brilhando no escuro. Eu estou falando de vampirismo real. Vampirismo ligado ao ocultismo. O verdadeiro vampirismo. Tá, mas tudo bem. O que eu falei pra vocês até agora é de conhecimento geral. Você pode pesquisar aí na internet, perguntar ao ChatGPT e ele vai te confirmar todas essas informações que eu passei. Mas
O que eu vou falar a partir de agora, a partir desse ponto do vídeo pra frente, aí já não é mais de conhecimento geral. Aí já é conhecimento que é disponibilizado apenas aos iniciados. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre algo que se chama escolomancia. Alguma vez você já ouviu falar esse termo? Bom, esse termo é proveniente dos textos antigos da Romênia. E ele nos fala sobre um tipo de magia antiga, muito obscura, que tem a ver com um ser, um tipo de demônio, que se esconde nas montanhas no sul da Romênia, ali bem pertinho da Transilvânia. E você pode até procurar na internet sobre essa magia. Você pode até tentar procurar, mas você não vai encontrar. A verdade é que existem pouquíssimas referências sobre isso que eu vou te contar agora. E o motivo é que o negócio é tão oculto, mas tão oculto, que as pessoas têm medo de falar sobre. E também só os iniciados na verdadeira magia. Eu não tô falando de botar pedra em casa para tirar as energias ruins. Eu não tô falando de acender incenso. Eu não estou falando de entoar cânticos. Eu estou falando da verdadeira magia. Aquela que realmente pode transformar alguma coisa. Então só os iniciados da verdadeira magia sabem o que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo a partir de agora. E principalmente, essa história toda que eu vou contar para vocês, ela é ainda mais oculta porque ela nos leva a uma figura muito específica, que na minha humilde opinião é um dos magos mais poderosos que já pisaram nesse planeta. E sim, eu estou falando dele, do Rei Salomão. Emily Gerard é uma escritora escocesa que em 1885 escreveu um livro com as palavras de seu marido. O marido dela era um soldado polonês que esteve em uma missão exploratória na Transilvânia. E ele descobriu coisas bizarras. E eu li o livro dela recentemente, tem até o PDF no Google para quem quiser ler. E no livro dela, ela fala que o mestre é real. E que esse mestre que ela fala é uma espécie de um demônio que vive no coração das montanhas. E que quem encontra com ele tem os maiores e mais profundos ensinamentos sobre os segredos da manipulação da natureza. Quem encontra com ele aprende feitiços para controlar o espaço-tempo. Que, por vez, nessa tal dessa escolomancia, são permitidos apenas 10 alunos. E desses 10 alunos, um desses alunos é escolhido no final do período de estudo para ficar para sempre junto com o demônio ali naquela caverna. Então vocês estão entendendo o que acontece aqui? Vocês estão entendendo o que rola? São 10 pessoas que são escolhidas para ir aprender diretamente com um demônio em uma caverna. Dessas 10 pessoas, uma delas, geralmente a mais talentosa de todas, ela não vai sair da caverna. Ela vai ficar lá como pagamento a esse demônio por ter ensinado esses truques todos, essas magias todas, para o restante do grupo. Esses 10 estudantes, eles ficam dentro dessa caverna, que fica dentro dessa montanha, por exatos 9 anos. 9 anos sem sequer ver a luz do sol. Agora imagine você ficar dentro de uma caverna por 9 anos sem ter contato com o mundo exterior, sem tomar sol, sem absolutamente nada. Você vai ficar mais branco que eu. E olha que vai ficar assim, com essa palidez, essa cara de vampiro que passou 9 anos nas cavernas da Romênia estudando, não duvide, pra ficar assim, precisa bastante. Imaginem, gente, a situação dessas pessoas. Ali dentro desse lugar, esses 10 alunos aprendem sobre invocação de espíritos e demônios, aprendem sobre o controle dos elementos naturais, desenvolvem a habilidade de invocar tempestades e relâmpagos, e depois desses 9 anos, eles se tornam magos formidáveis, mas ao custo de suas almas e também a essa lealdade que eles fazem ao mal. Esses 9 alunos que passam por esse treinamento são chamados de Solomonares, e eles são descritos como sendo homens altos, ruivos, vestidos com roupas brancas, e eles carregam consigo instrumentos para canalizar e performar todas essas magias estranhas aí. Além disso, durante esses 9 anos que eles passam nesse treinamento, eles vivem experiências de absurdo terror, experiências essas que corrompem as almas dessas pessoas, que nesse ponto já nem são mais pessoas, né? Então sim, essas pessoas são transformadas em vampiros da vida real. E eu não estou falando daquelas coisas ridículas que a gente vê na televisão ou em filmes ou em séries sobre vampiros, não. Mas sim, eu estou falando de seres
que se transformam, que já possuem uma alma obscura, mas que depois de passarem tanto tempo assim, nessas condições de extremo terror, saem de lá de dentro com uma alma convertida ao mal. E por último, a última tarefa dos Solomonares é copiar tudo o que eles aprenderam nesses 9 anos em um livro. E esse livro se chama Solomonar. Alguns autores traduzem esse livro de Solomonar como sendo o livro de Salomão. E é exatamente agora que as histórias se unem. Por que será que, afinal de contas, essa história que eu contei para vocês dos Solomonares tem uma ligação direta com o rei Salomão? Bom, de acordo com Moses Gaster, um antigo escritor, a escolomancia tem origens na escola do rei Salomão. Elizabeth Miller escreveu um livro que se chama Drácula, Sense and Nonsense, e ela era uma especialista em vampirismo. Ela estudou tudo isso que eu tô contando para vocês. E de acordo com ela, a palavra escolomancia está errada. O correto seria escolamonário, que se traduz para descendentes de Salomão. E de acordo com a pesquisa dela, existe uma conexão direta entre o vampirismo e o rei Salomão. Ou seja, o vampirismo não é um termo de ficção, mas sim é um termo real, da vida real, dessa dimensão aqui mesmo onde nós habitamos. E choquem, essa história inteira está conectada com Salamanca na Espanha. E percebam a etimologia dessas palavras. Salomão, Solomonare, Salamanca, Solomonar, que é o nome do livro. Percebam como a etimologia dessas palavras é muito parecida. Tudo parece fazer um pouco de sentido, não parece? Bom, Moses Gaster foi um rabino sefardita que viveu no final dos anos 1800 e ele fez pesquisas muito interessantes sobre o folclore judeu. E ele atesta que existem contos medievais em Salamanca sobre uma escola de demônios que ensina 9 estudantes de uma vez. Ou seja, a mesmíssima história da Romênia, só que dessa vez acontecendo em Salamanca, na Espanha. Martin Jean-Baptiste, que foi outro pesquisador, escreveu uma centena de livros sobre investigações de sacrifícios você sabe, não posso falar essa palavra aqui. Ele escreveu esse monte de livros sobre esses tais sacrifícios que aconteceram ali, em Salamanca, na Espanha. Martin Jean-Baptiste diz também que a escolomancia também é conhecida como a escola do dragão. E no livro original de Drácula, aquele que começa esse vídeo aqui, existem 2 passagens específicas que se referem diretamente à escolomancia. Agora, sobre essa tal dessa escola do diabo existir ou não existir de verdade, eu, sinceramente, não sei. Só o que eu sei é que Salomão foi o 3º rei de Israel. E ele era uma figura muito conhecida na Bíblia por sua sabedoria e também pela construção do Templo de Jerusalém. Mas, em algumas tradições esotéricas e até ocultistas, ele é retratado como um grande mago, conhecedor dos mistérios ocultos mais proibidos do mundo. Essas tradições derivam em partes de traduções do Testamento de Salomão, que é um texto apócrifo que descreve como ele usou anéis mágicos e o nome de Deus para controlar e comandar demônios para ajudá-lo em suas tarefas e missões. Para ajudá-lo a construir o templo, ou seja, o templo de Salomão foi construído por demônios dominados. Salomão também é frequentemente associado à magia cerimonial e ao conhecimento sobre demônios, ou seja, a demonologia. E o nome dele é invocado em diversos rituais de magia. Ou seja, parece que existem algumas entidades que ainda estão sob controle de Salomão, mesmo depois de tanto tempo. Bom, o que é verdade e o que é invenção nessa história, eu, particularmente, não posso revelar aqui. Só o que eu sei é que existem diversas culturas no mundo inteiro que falam sobre a existência de vampirismo, mas cada cultura chama essa tradição de uma maneira diferente. Mas o vampirismo está em todas as culturas do mundo. E eu acho que onde há fumaça, há fogo. E é exatamente por isso que esse aqui é um dos mistérios mais ocultos do rei Salomão. E também é um dos mistérios mais ocultos da magia real. Não
aquela magia bobinha, sabe? Aquela magia pequenininha, mas sim a verdadeira magia. Aquela que produz e trabalha fazendo coisas grandes. Aquela que causa grandes estragos, sabe? Eu acho que tem informação demais para essa história ser apenas um mito ou uma historinha para assustar as pessoas no Halloween. Para mim, essas histórias são muito mais reais do que nós imaginamos. Mas hoje em dia, né, com a modernidade, o homem moderno acha que consegue controlar tudo. O homem, lotado de egocentrismo e munido de poderes vazios, acha que pode controlar tudo apenas no físico. Mas eu lhes digo, meus queridos, entre o céu e a terra há muitos mistérios. Parafraseando Shakespeare aqui, né? Porque afinal de contas eu coloquei tanto escritor nesse vídeo aqui. O que é mais um? O que seria mais um? Eu não duvido que tudo isso seja verdade e você que assistiu esse vídeo até o final saiba que nós temos palavrinha mágica sim. E a palavrinha mágica é, na verdade, uma expressão. Fictus fictus zumbacazan. Comente aqui embaixo. E desbloqueie a magia de tirar o canal da Carol Capel do limbo que o YouTube colocou ele. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Não se esqueça que amanhã nós temos, sim, live. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye!